Ele se denomina um homem de debate. Veio pro lugar certo, viu, Tiago? Que A gente ótimo. está começando mais um Desopilando hoje, conversando com o Tiago Francisco. Me corrija se eu estiver errado, lá do Centro Espírita Apolo. Perfeito. Estou na bancada com Siqueira e com Miguel e a gente vai discutir esse assunto que é tabu para algumas pessoas, é medo para outras pessoas, mas você veio para nos dar a luz da sabedoria. Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Exato. Porque eu sou um homem... Podcast tem isso, né? Dá a liberdade da gente falar com a pessoa ao momento que ela quiser. Então, Exato. não dá para dizer bom dia. É. O cara tá de noite E assistindo eu sou um homem de madrugadas. Eu só durmo sempre 2 da manhã, 2h30. Então, boa madrugada também para os amigos aí que, de alguma forma, também compartilham dessa mesma atitude ou desse mesmo costume, essa rotina, né? E eu sou muito feliz pela oportunidade que vocês estão me concedendo, certo, de poder esclarecer sobre uma temática que ela está no inconsciente coletivo das sociedades. E, ao mesmo tempo, é uma temática muito viva nos relacionamentos, no entendimento da vida, desse imenso universo onde nós estamos inseridos. Uma temática que ainda tem os seus tabus por parte de muitas pessoas, uma temática que, infelizmente, pelo preconceito, pela falta de conhecimento de causa, muitas vezes ainda ela adentra em controvérsias, quando, na verdade, a doutrina ela é limpa e ela é límpida. Mas o que acontece é que, muitas vezes, pela falta de conhecimento, as pessoas dão as suas considerações à moda da casa. E daí é que está o perigo. Então, eu creio que a minha grande missão aqui nessa noite é desmistificar a doutrina espírita de uma forma que ela possa se tornar acessível sem o menor desejo de proselitismo, de converter absolutamente ninguém. Existem basicamente 2 verbos e 2 substantivos. É uma frase que eu gosto muito de citar, que representa uma proposta do Espiritismo. Os 2 verbos, que seriam a questão de você convencer ou converter, seriam 2 verbos. E existem 2 substantivos, imposição e exposição. O grande problema das pessoas que não conhecem o Espiritismo é que elas não conseguem identificar ou não conseguem saber de que o Espiritismo não procura converter pela imposição, mas sim convencer pela exposição dos fatos. A minha missão nesse momento aqui, nesse encontro, é desmistificar, é tornar o Espiritismo uma doutrina acessível. É divulgar essa doutrina que já há 18 anos eu abracei com muito vigor. Nela estou atuante em seu movimento institucional, em seu movimento religioso, e uma doutrina que me fez um tanto quanto melhor. Não sou perfeito ainda. Sou um ser humano cheio de defeitos, falhas e tudo mais. Acredito que o meu caráter ele seja um caráter voltado para o bem. E a doutrina espírita me lapidou, me ajudou bastante a me esforçar por ser cada dia uma versão melhor do que eu era em dias anteriores. Essa é a proposta. Ótimo. Acima de tudo. Tiago, vou dar boas-vindas a você novamente, já que o Marconda já deu, mas eu vou repetir. Seja bem-vindo nesse espaço que a gente está para conversar, discutir ideias, debater ideias, porque as pessoas... Bom, esse verbo discutir mesmo e debater, porque as pessoas não estão fazendo isso. As pessoas hoje eles não estão discutindo, cada um tem uma verdade e pegaram o verbo discutir para agressões. E discutir não é agredir. Fechado em suas bolhas. Isso. E não se comunicam com as outras alimentam bolhas. Um discurso de ódio. Isso. Né? Então a gente está aqui para desmistificar, para conversar, para criar conceitos e não preconceitos sobre o espiritismo e sobre você também. Meu primeiro questionamento a você: como você conheceu a doutrina espírita e como foi essa identificação? Antes de ser espírita, o que é que você praticava? E faz um resumo aí sobre esse assunto. Certo. O meu ingresso e a minha intimidade com a doutrina espírita, ele é construído através de 3 etapas, 3 fases. De início, eu era católico não praticante, como uma grande maioria como hoje. uma grande maioria, como uma boa massa, né,
daqueles que... Por uma Dos questão, brasileiros, dos Isso. brasileiros em geral. Daqueles que, por uma questão de tradição, né, se consideram católicos, porque vieram de uma família católica, certo? Então, eu sempre fui católico por tradição, certo? Mas sempre fui um questionador. Então, na verdade, o que me aproximou da doutrina, como eu já disse, perpassa 3 fases distintas. E essas 3 fases duraram 17 anos. Antes de você ir para as fases, Sim. é correto a gente chamar o espiritismo de religião ou é de fato uma doutrina filosófica? Como é que a gente pode classificar? A nomenclatura que a gente vai usar. Porque a partir do momento que você diz, eu era católico e virei espírita, ou fui ingressado, fui inserido na doutrina Explica aí espírita. pra gente. Perfeito. Existe um grupo no movimento espírita que não é muito simpatizante da ideia de associar o espiritismo como uma religião. Mas eu vou explicar por quê. Porque, veja só, sem nenhuma crítica, isso é um fator histórico. O que é que muitas vezes ficou associado ao conceito religião? O dogma, certo? A imposição de ideias. Grande parte, queridos, isso é história. Praticamente 90% das guerras humanas foram guerras em que se matou em nome de Deus. As guerras religiosas. A imposição das ideias. Obviamente, E ainda hoje a gente vê isso no Oriente Médio de sim, forma sim. muito Sim. forte. Claro que o contexto mas mudou, Mas né? a gente não deixa de ver aqui. Até essa semana saiu muito forte no Twitter sobre Malafaia, né? Que ele teve a conta do Twitter suspensa. Sim. Que ele disse que as crianças Falando não da deveriam, vacinação. os pais não deveriam vacinar as crianças contra o Covid. Ele disse que os pais estavam cometendo um crime de... É uma comparação de holocausto Isso, com crianças, com como crianças. se fosse um feminicídio, só que com a palavrinha para criança. Infanticídio. 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 E o que acontece? Teve um jornalista bastante crítico de Silas Malafaia, que inclusive já morreu, que é Ricardo Boechat. Sim. Teve uma discussão com ele há anos atrás a respeito de uma menina que foi agredida. Um pessoal de uma igreja neopentecostal chegou lá, uma igreja evangélica, e agrediu a família da menina, e a menina porque ela era de Umbanda ou de alguma religião... Era de uma igreja, de uma religião da matriz... de matriz africana. Então, você falou assim do Oriente Médio, é porque o Oriente Médio é uma questão mais forte. Mas eu gosto de frisar isso porque é uma questão mais próxima nossa. As pessoas se agridem. Sim. Eu tenho certeza que até mesmo aqui, eu digo aqui na cidade que a gente mora, no Agreste, em Pernambuco, as pessoas também agridem alguém porque ele é espírita, porque ele é... ou qualquer outra religião, mas eu também acho que o espiritismo também se inclui nessa fala, porque ela é minoritária. Então, uma religião minoritária tende a ser mais agredida pelas outras religiões. É isso. Então, isso é muito pertinente o que vocês falaram. Essas guerras ainda existem. Talvez, se não naquela intensidade da guerra mais física, da luta em campo, mas assim, daquele conflito psicológico, daquele conflito Social. relacional, entendeu? Ainda existe muito. Né? Embora temos a Constituição para poder defender aí os direitos e tudo mais, mas ainda existe. Então, o grande mal, assim, a grande questão de muitas pessoas do movimento espírita de não gostarem de associar o espiritismo a uma religião é esse modelo institucional, né, secular, né, que foi implantado em nome de religião. A imposição das ideias, o dogma, a hierarquia, enfim. Aí, com medo de que o espiritismo pudesse cair, digamos assim, na mesma malha, muitas pessoas não gostam de associar o espiritismo a uma religião, e sim a uma doutrina. Por uma questão, amigos, por uma questão bem interessante. Veja, eu costumo debater com o pessoal nos estudos, nas palestras. Um católico apostólico romano. Ele pode ser a pessoa mais convicta dos seus ideais. Ele pode ser, assim, aquele católico que tem plena convicção, certo, de que a igreja é a sua vida, de que a filosofia do catolicismo dá sentido à sua vida. Ele pode ser a pessoa mais convicta em seus ideais. Se esse católico não frequentar a missa do domingo cotidianamente, haverá alguém no movimento religioso que vai chamar ele de católico não praticante. Mas o que é ser praticante? É estar no templo? Onde é que sai a igreja de verdade? É a igreja dentro das 4 paredes? É a igreja da alma? Então, o indivíduo pode ser a pessoa mais fiel
aos princípios do catolicismo. Se ele não for para a missa do domingo, ele vai ser taxado por algumas pessoas de católico não praticante. O protestante, ele pode ser a pessoa mais convicta dos ideais que o protestantismo lhe confere. Se ele não for lá para a igreja, ele pode ser chamado, por alguns, de ovelha desgarrada do movimento. Com o espiritismo, não tem isso. Você não é espírita porque você frequenta uma casa espírita, porque você vai todos os sábados para a palestra pública, porque você recebe ou aplica passes, porque você participa de uma reunião mediúnica, porque você desenvolve algum trabalho social na casa espírita, porque você frequenta 2 ou 3 vezes a casa espírita por semana. Não. Você será considerado um espírita praticante ou convicto, enfim, da sua fé, quando os princípios que norteiam a sua vida são princípios estabelecidos pelo Espiritismo e você se esforça a cada dia por ser melhor do que você era no dia anterior. Se você tem as convicções espíritas em pauta na tua consciência e procura, de alguma forma, dar aplicabilidade àquela teoria que você aprendeu, você já é considerado, por nós, no movimento espírita, um espírita autêntico. Apesar das imperfeições, com as imperfeições. Indo para a casa espírita ou não indo para a casa espírita. Então, como as pessoas ainda estão com aquela ideia de associar a religião a culto, a instituição, a dogma, a ritual, e o espiritismo não exige isso, alguns costumam dizer que o espiritismo é uma doutrina, porque você pode vivenciar essa doutrina em qualquer local que não seja na casa espírita. Ao contrário das igrejas, que você pode até vivenciar, mas alguém vai lhe taxar de ovelha desgarrada, ou então de não praticante, unicamente porque não adere ao culto. Então, respondendo, a gente tem que imaginar o seguinte: a grande proposta de Kardec não era fazer da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita fundado no mundo, não era fazer dele mais uma casa religiosa, assim como é mais uma igreja. Tanto é que, de início, quem participava da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas eram pastores protestantes, participavam. Porque era uma casa de estudos sobre os fenômenos espíritas, era uma casa onde se estudava, se dava a investigação científica do fenômeno mediúnico, do fenômeno de contato com os espíritos. Tiago, fala pra gente como foi tua inserção no espiritismo, como foi que aconteceu o teu ingresso, conta pra galera de casa. Ok, ótimo. Então, aí minha inserção no espiritismo, né, ela permeia 3 fases. Aí essa primeira fase, ela tem um pivô, né, que é a senhora Maria Aparecida da Silva, né, que é a minha mãe, né? Então, minha mãe, na idade de 10, 11 anos mais ou menos, e isso ela me relata, ela fala que, e da noite para o dia, ela sentiu a vontade de conhecer alguém chamado Chico Xavier. E ela nunca tinha ouvido falar nele. Eu acho que foi através de um sonho que ela ouviu essa expressão, conheça Chico. E ela acordou com isso, né, com essa ideia de conhecer Chico. Sendo que ela nem sequer sabia quem era. Porém, ela escreveu uma carta que, à época, havia o programa Porta da Esperança, onde as pessoas escreviam cartas, eram convidadas a ir até o programa lá do Silvio Santos para ver se elas iam conseguir obter aquele sonho que elas estavam procurando, né, aquele sonho material, né, uma casa, um móvel, enfim. Então, ela escreveu uma cartinha desejando conhecer o Chico Xavier. Se ela fosse sorteada e fosse para o programa lá do Silvio Santos, o sonho dela, o que ela buscava, era que o Chico Xavier pudesse ir pessoalmente ao programa do Silvio Santos para poder falar com ela. E ela não conhecia quem era. Foi aquele sonho misterioso, aquela voz misteriosa que dizia, olha, você tem que conhecer Chico. Então, foi algo bem assim, bem específico. Então, desde a minha infância, a minha mãe repetia constantemente a expressão Chico Xavier. Nessa época, havia também um programa no SBT, o Sabadão Sertanejo, onde, nos intervalos desse programa, mensagens de Chico Xavier eram divulgadas. Então, essa primeira fase vai mais ou menos até os 14, 15 anos. Durante esses 15 anos da minha vida, foi só ouvindo falar do Chico Xavier como aquela figura mística, santa, caridosa, acima do bem e do mal, aquela coisa, né, de cabeça de pré-adolescente. Uma lenda, não era, Tiago? Você lenda, enxergava ele como uma lenda. Graças à minha mãe, que falava nele constantemente. Mas não realizou o sonho. Não realizou. Minha mãe, eu acho que essa carta nunca chegou lá, né? Mas a minha mãe, assim, por exemplo, quando tinha aquela mensagem, né, nos intervalos do programa, ela se emocionava quando lia aquelas mensagens, né? Tinha um locutor com uma voz muito bonita que narrava aquelas mensagens. Então ela se emocionava.
Enfim, sendo que ela não sabia quem era o Chico, ela não tinha intimidade, mas era uma figura que trazia emoção para ela, uma emoção misteriosa, e trazia muita curiosidade para mim. Isso até os 15 anos, 15 e 16. Dos 16 para os 17 anos foi a segunda etapa, porque essa primeira etapa foi só ouvindo falar, mas sem nenhum contato com a doutrina ou com algo que fosse condizente. Essa segunda etapa, de 16 a 17 anos, foi a etapa da leitura dos livros, mas sem frequência à casa espírita. Foi quando entrou esse casal de amigos que, à época, me falaram sobre o espiritismo e me entregaram o primeiro livro, o livro dos Espíritos. Essa obra De Allan Kardec. que lança a doutrina espírita, né? Então, No caso, Tiago, esse livro aí é o A iniciação. Marco Zero. é o Marco Zero. Então, eles me ofereceram o livro dos Espíritos. Ele é um livro com 1.019 perguntas, 1.019 respostas e cerca de 700 comentários do pedagogo, pensador francês, cientista, homem de letras, didático, estatístico, dramaturgo e outras adjetivações. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas que nós conhecemos como o professor Allan Kardec. Li esta obra de 1.019 perguntas, 1.019 respostas, 700 e poucos comentários em uma semana. Focou. Foquei. E com um detalhe, durante as aulas. Não sei como consegui fazer isso, mas li essa obra durante as aulas. Não prestou atenção nas aulas, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Não teve como. Quando o cara tava lá, não, porque esse ângulo é adjacente eu e ficava tal, só- e eu tô aqui, ó. A hipotenusa, não sei das quantas, e o cabo lá, só, Allan Aí, Kardec. Aí, quando ele falava de hipotenusa, aí eu lia o que acontece com a alma do suicida. Eu lia o que acontece com o espírito daquele que, quando foi reencarnar, o seu corpo Tiago, foi vamos lá. abortado. Tu aí estava em que ano da tua trajetória Terceiro ano, escolar? ensino médio. Ensino médio. Ensino médio, 2003. Aí qual foi o próximo passo? 2002, 2003. Aí foi um ano de leituras. Eu li praticamente mais de 50 livros durante esse ano espíritas, mas não ia para a casa espírita e morava próximo à casa espírita, né? A terceira fase tem dia, mês, palestrante, hora, tudo específico. Essa terceira etapa, em que eu, de fato, adentrei a casa espírita e comecei a desenvolver trabalhos na casa espírita, iniciou-se dia 31 de maio de 2003. Então, esse é o Marco Zero de Tiago na casa espírita. Foi quando eu frequentei a primeira Tu palestra. acha que essa bateria de estudos, esses 50 livros, foi uma imersão, né, no livro Um MBA. dos Espíritos? Fez um MBA no livro dos Espíritos. Isso foi pensado ou realmente foi a empolgação da juventude, a empolgação de um adolescente que tinha aquela... Uma lacuna. Tinha aquela curiosidade. Pô, minha mãe fala muito de Chico Xavier, minha mãe fala muito sobre isso e tal. Aí, o arrobo juvenil de dizer, vou botar a cara e quero entender esse negócio. Ou foi uma coisa planejada e dizer, vou frequentar, mas vou frequentar quando eu já tiver uma bagagem. Ou não? Pronto, Marconi, querido. Quando eu li essas 1.019 perguntas, aconteceu um fenômeno estranho e extraordinário. Eu não precisaria ter lido esse livro. Tudo aquilo que aqui estava escrito era o que eu pensava sobre os pontos principais, as dúvidas principais que permeavam minha mente. Era como se esse livro não fosse novo para mim. E como nós temos o conceito reencarnacionista, eu acredito sinceramente o seguinte: de início foi a empolgação de descobrir uma coisa nova nesta atual existência. Mas hoje, e isso assim, até algumas notícias de ordem mediúnica já vieram também para corroborar isso, tá certo? Eu posso hoje assim lhe dizer que de início foi empolgação e hoje eu tenho a profunda convicção de que eu abracei a doutrina espírita antes dessa atual encarnação. Por isso a minha facilidade em assimilar conceitos que eu já conhecia. Entendi. Então, de início foi empolgação. Depois eu identifiquei que eu já era espírita e não sabia. E isso veio do passado. Algumas notícias, certo?
de ordem mediúnica também já vieram em torno disso. Tu está falando das notícias de ordem mediúnica. Sim. Você consegue... Mensagens espirituais. Existe o médium sem ser espírita? A pessoa Sim. pode ter o dom, né? Da mediunidade. Sim, ó. A mediunidade é uma faculdade, sobretudo, orgânica. Ela tem raízes biológicas. O indivíduo que vem nessa atual encarnação com o compromisso de ser médium ostensivo, mais desenvolvido, ele já renasce com uma estrutura orgânica, órgãos, glândulas específicas para facilitar essa captação energética do mundo extrafísico, ou mundo espiritual, como queiram chamar. Então, ele já vem organicamente adaptado a isso. Em outras palavras, ele vai ser médium querendo ou não, aceitando ou não, entendendo ou não. É uma imposição divina? Não. É uma condição biológica. Muitas vezes é um compromisso kármico. Ações do passado, experiências do passado, muitas vezes não construtivas, lhe possibilitaram criar um campo energético, porque a nossa aura, a nossa psicosfera, ela é formada por toda a gama de pensamentos e sentimentos que nós produzimos, não só dessa atual encarnação, mas ao longo também das outras encarnações. Então a gente cria uma ambientação que nos faz ter um campo mental, um campo energético mais aberto, mais apto para receber essas notícias, essas influências do mundo espiritual. Então, comprometimento kármico, as más ações do passado, as ações equivocadas, fazem com que muitas vezes tenhamos que vir com uma mediunidade mais aflorada, no intuito de, através da caridade e a assistência para o mundo espiritual, resgatar as dívidas do passado, reequilibrar energeticamente a sua mente, a sua condição espiritual, a sua condição mediúnica e evoluir. Então, isso não é nenhum tipo de ideia equivocada que eu estou implantando. Isso é doutrinário. Quem estuda a doutrina aprende que praticamente 95% dos médiuns ostensivos, com a mediunidade mais aflorada, são médiuns em comprometimento. Se não comprometimentos graves com o passado, mas comprometimentos, onde ele agora vem com essa capacidade mediúnica, certo? Vem com essa capacidade de ser esse intercâmbio entre o mundo espiritual e corporal, no intuito de ajudar aqueles que precisam e, ao mesmo tempo, quitar as suas dívidas morais, as suas dívidas com a própria consciência. O próprio Chico dizia, olha, eu sou um devedor. Então, se Chico se considerava devedor, então quem dirá nós, né? Então, a mediunidade é uma faculdade orgânica, independe de religião, justamente porque é uma predisposição biológica. Então, o ateu pode ser médium. O pastor, ele vai ser médium. Mas ele jamais vai dizer que está recebendo a atuação de espíritos desencarnados, de guias, mentores espirituais. Ele vai dizer, não, aqui é dom de Deus, é a graça, é o anjo. Os católicos são médiums, muitas vezes. Mas jamais dirão, nas reuniões de renovação carismática, ou mesmo qualquer outra reunião, jamais dirão que espíritos desencarnados estão lá atuando. Vamos chamar de Espírito Santo, vamos chamar dos mais diferentes nomes. Atuação mediúnica, contato com o mundo espiritual. Há espíritos que trabalham nas igrejas, assim como há espíritos que trabalham nos ambientes dos centros espíritas. Então, a mediunidade independe da condição religiosa, é uma predisposição orgânica, independe da condição moral. Nos bastidores, nós citamos o caso de quem? João de Deus. João de Deus. O indivíduo mais espiritualizado da face da Terra, até o criminoso, com a mentalidade mais psicopata, eles podem ser médiuns. A mediunidade é neutra. Ô, Tiago, em relação, você tocou no assunto rapidinho, Miguel, de João de Deus. Qual é a visão, assim, mais sintética que você puder fazer em relação ao João de Deus para o Espiritismo? Estou falando da persona João de Deus. Eu não vamos falar dos casos de abuso dele, não. Da pessoa mediúnica dele. Como ele é visto no Espiritismo. Certo. Nós temos a profunda convicção, certo, de que aquele trabalho mediúnico que ele realizava, certo, não é uma certeza, mas temos assim uma crença de que até um certo tempo aquele trabalho mediúnico que ele realizava era um trabalho autêntico. Mas o que acontece, queridos, é o seguinte: imagine que você é uma pessoa que na sociedade Virou celebridade. isso, né? Que na sociedade que você vive
as pessoas te endeusam. A cidade cresceu economicamente Em torno dele. em torno dele. Da atividade dele. O indivíduo, eu já disse para vocês que a mediunidade é neutra, não é boa e não é má. Quem faz o bom ou mau uso dela é você mesmo. Então, o que acontece? Imagine que você tem um dom mediúnico, imagine que, de fato, você veio com a missão de entrar em contato com os espíritos, de ajudar, né, através desse contato os mais carentes, e, de repente, você cai na fama, você cai na popularidade, você é endeusado. Se corrompeu. Se esse indivíduo ele não tiver uma boa bagagem moral, ele cai. Isso pode acontecer conosco. A gente faz palestra em algum local, numa casa espírita, e o pessoal fala, ué, com ele não, mas se for com ele eu vou, porque ele é bom, porque ele é sábio. Se a gente não tomar cuidado com isso, a gente cai nesse processo da vaidade. Então, o que aconteceu? Essa da parte dele. Nós não temos melhores elementos para falar sobre o homem moral, porque nós não conhecemos ele pessoalmente. A gente conhece ele do que a mídia produz. Do que a mídia produz, nós temos nós fazemos a leitura de que ele foi um trabalhador, mas que acabou se corrompendo. Assim como qualquer um de nós aqui pode cair nesse processo. E que o final foi... Isso. É Mas o que acontece? eu acho que ele ficou mais famoso do que Chico Xavier. Assim, em um curto período de tempo. Isso, Chico Xavier passou uma vida. Ele, Exato. em 5 anos, curto, né? explodiu. Mas o que acontece? Ele mesmo nunca se intitulou como espírita. Aí é que está a questão. Veja que a linha, ela é muito sutil. Isso é muito importante destacar, né? Isso. Que ele não se intitulou. Por quê? Porque você não pode pegar uma pessoa e trazê-la para o conceito geral, né? Fazer o papel contrário, né? Que João de Deus, ele não representa o espiritismo em si, né? A essência. Certo. Só que eu acho que, interrompendo Sim. você, eu acho, Thiago, que por o espiritismo deixar essa maneira muito Muito solto, aberta, né? muito solto assim de que você é espírita e tal, e não ter um sistema Organizacional. Desculpa aí, pessoal. Vamos dizer de novo. Organizacional. É um trava-língua. É o trava-língua. Não, e agora direto. Né? Não ter essa organização deixa muito solto. Então as pessoas não sabem bem que aquele cara não é daquela linha espírita. Vamos prestar alguns esclarecimentos assim, em torno disso. Né? Assim, primeiro, ele nunca se intitulou como espírita, mas eu quero deixar muito claro o seguinte: não é nenhuma tentativa de sair à francesa do processo. Se ele realmente fosse espírita, fosse trabalhador de uma casa espírita, fosse ingressado no A casa dele não era uma casa espírita. Era um caso espiritualista. E o Kardec ele faz essa distinção. Na introdução do Livro dos Espíritos, ele faz uma distinção, Kardec, sobre o que é espiritualismo e o que é espiritismo. Tá certo? Então, com um pouco de tempo, se eu conseguir aqui espaço, eu quero explicar essa diferença entre espiritualismo e espiritismo. Então, veja, se ele realmente fosse espírita, certo? Se ele realmente fizesse parte do movimento organizacional espírita e tivesse se corrompido, nós espíritas teríamos que dar o braço a torcer, admitir o erro dele, no popular, dar a cara a tapa e assumir a rédea da Mas ele não representava. Mas ele não a representa, sobretudo porque ele mesmo disse que não era, e também porque a prática mediúnica ela é diferente de uma prática espírita. Por exemplo, E não é exclusivo do espiritismo. exato. Ficou bastante claro quando você explicou Veja. da outra vez. Aonde eu estou há 18 anos na casa espírita, aonde eu menos encontro fenômenos de contato com os espíritos são na casa espírita. Agora, aonde eu encontrei gente dando passividade, ou seja, e permitindo contato com os espíritos, entrando em transe, falando em nome dos espíritos, aonde foi que eu encontrei isso? No seio das igrejas. Eu não quero aqui ser polêmico. É uma realidade. A mediunidade está aflorada dentro dos ambientes das igrejas. Então, não é porque há a prática mediúnica, é que há a prática espírita. Porque médiuns e espíritos existem em todos os lugares. Não são propriedade do movimento espírita e nem da doutrina. Então, há médiuns em todos os lugares. Há espíritos onde há homens que se sintonizem com eles. Então, lá se realizavam práticas mediúnicas, porque mediunidade tem em todo lugar. Mas não práticas espíritas, porque o tipo de condução da mediunidade,
Os rituais que o João de Deus, com a sua equipe, implantavam naquela casa, credenciavam essa casa como uma casa espiritualista e não como uma casa espírita. E qual é a diferença entre espiritualismo e entre espiritismo? O espiritualismo é a ideia geral. Todo aquele que crê haver algo além da matéria é espiritualista. Portanto, os protestantes são espiritualistas. Os católicos são espiritualistas. Creem em Deus, creem na alma, dão as suas conceituações sobre o pós-vida de forma diferenciadas, mas creem na continuidade. Todo aquele que crê na continuidade é espiritualista, mas não significa que esse que crê na continuidade creia, por exemplo, na reencarnação, creia na intervenção constante dos espíritos. Claro, né? A essa classe, Kardec, na introdução, intitulou espíritas ou espiritistas. Portanto, todo espírita é espiritualista, porque ele crê na vida pós-morte, porque ele crê em Deus. Mas crê nem na alma. todo espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita, ser porque não crê em conceitos específicos que foram formulados e codificados, certo? Por Kardec e por todo assim, um movimento, né, de organização. Tiago, então Aí- aquela frase popular, o dito popular de que o que a gente faz aqui, a gente paga aqui, faz sentido, então. A gente vai acabar pagando. O bom seria que a gente já quitasse os débitos aqui mesmo, mas a gente protela muito e leva para outras. E dívida que é adiada pode ser cobrada com juros e Com correção juros de monetária. correção. Tá Tiago. certo? Agora, só para não aqui perder o fio da meada, quando você falou de uma falta de organização em termos de instituição, existe. Ela existe. Ela é muito bem centrada. Nós somos 15.650 centros espíritas espalhados nos 27 estados da federação. Tá certo? Pernambuco tem 454 centros espíritas. Tá certo? Esses centros espíritas os seus trabalhos estão vinculados, certo, às federativas estaduais. Cada estado tem a sua federativa. A nossa é a FEP, Federação Espírita Pernambucana, que congrega esses centros. Cada estado tem a sua federativa. Todos esses estados estão vinculados a um órgão coordenador, que é a FEB, Federação Espírita Brasileira, situada em Brasília, que esta, junto com outros 38 países, forma o SEI, Conselho Espírita Internacional. Então, há uma sistematização, há uma organização. Esses irmãos que trabalham nas searas mediúnicas e que fazem, muitas vezes, aquele espiritismo à moda da casa, destoam do que essa organização preconiza. Então, Entendi. há uma organização, não é algo solto. É como se fosse uma cisão. na E existem as verdade, né? lideranças. Sim, sim. A gente assim não gosta de... São lideranças porque se destacam, né? Sim. É, e assim, veja. a partir do momento que você cria uma organização, Tem que ter um há um líder. líder. Né? Agora, Ou um conselho de liderança. Exato. Mas qual a diferenciação? Por exemplo, o processo de hierarquização do movimento nas demais religiões é mais intenso do que no movimento espírita. Eu vou explicar por quê. Para que você chegue, por exemplo, assim, à condição de um padre, né, você tem que passar por tal etapa, né, ser primeiro, você ir por tal etapa, assumir tal Seminarista, cargo. tal, Exato. Com o movimento espírita, não. Para que você chegue numa casa espírita e você seja convidado para ser presidente de uma casa espírita, basta que você tenha engajamento, experiência. Sim. Experiência de vida. Isso. Ou seja, o faxineiro que limpa o banheiro da casa espírita pode ser convidado a ser presidente da casa espírita. Não uma tem eleição. essa hierarquia. É uma eleição. Há uma eleição, certo? Há um corpo diretor e de trabalhadores que Uma eleição elege. normal, todo mundo Isso, vota. Exato. Os mais engajados Isso. vão lá e votam. Mas não existem etapas para se chegar a tal posição Existe no movimento bate-chapa? espírita. Hã? Existe bate-chapa? Olha, o que eu posso dizer assim dos movimentos espíritas é o seguinte: quando vai se convidar alguém ou quando vai sugerir alguém para ser presidente de uma casa espírita, é você por livre pressão, porque ninguém quer. Sabe por quê, querido? Porque existe uma diferença entre doutrina e movimento espírita. A doutrina espírita é pura: caridade, vida pós-morte, comunicabilidade com os espíritos, vida espiritual e inteligente em outros orbes, a excelência e a existência de Deus e outros conceitos, né, dos variados que a doutrina tem. Essa é límpida, essa é imorredora, essa é imutável. Nós não cremos que a reencarnação seja uma lei religiosa. Nós cremos que a reencarnação seja uma lei natural, faz parte das leis da natureza, assim como é a gravidade, que não precisa ser compreendida. Ela atua
O magnetismo não precisa ser compreendido. Ele atua no processo de fusão e de separação dos corpos. São leis naturais, criadas por Deus, porque Deus é criador de tudo. Então, a reencarnação para nós é uma lei natural. Ela vai atuar no mecanismo de crescimento do universo, porque faz parte de uma lei da natureza. Então, o que acontece? Então, essas leis são límpidas. Tá lá, são puras. Café no bule ali. O movimento não. O movimento espírita ele é formado por seres humanos. Então, na doutrina espírita, você vai encontrar a paz, o amor, a caridade. No movimento espírita, você pode encontrar o ciúme, a inveja, a mágoa, o melindre. A miséria humana. Isso. Agora, com um conceito bem interessante. De acordo com a questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec, porque esse livro ele foi formulado da seguinte forma, né? São perguntas que Kardec, né, o professor Kardec, fez aos espíritos que se comunicavam através dos médiuns, nas reuniões em que ele participou. Então, ele aglomerou esses conceitos, né, que foram ditados pelos espíritos. Ele estabeleceu linhas de investigação para poder realmente comprovar que aquilo não era da mente daqueles assistentes, que aquilo era mediúnico, e travou uma doutrina. Organizou uma doutrina. A doutrina é dos espíritos. Ela sempre existiu. A sistematização dela, aqui na Terra, a organização institucional é do homem. É do homem Kardec, com os seus pioneiros. Então, o Livro dos Espíritos é obra de Kardec. A doutrina dos espíritos é a doutrina dos filhos de Deus, das criaturas divinas, os espíritos. Então, doutrina espírita e movimento espírita são dois conceitos diferenciados. Deviam ser a mesma coisa, mas infelizmente não é muitas vezes. Tiago, hoje quem é o presidente do Centro Espírita Apolo? Antes de ele responder essa pergunta, eu queria perguntar que você falou sobre livre e espontânea pressão. Sim, porque... Então, o que acontece com alguém que não aceita ser presidente, que não aceita aquela mediunidade? Porque, assim, no conceito popular, algumas pessoas falam que, geralmente, a pessoa ou adoece, ou então encara diversos problemas graves, quando ela não aceita aquele dom. Vamos tratar assim como um dom. Seria essa a pergunta. Quando eu falo assim, quando eu cito o termo livre pressão, eu digo assim, com um tom de brincadeira, né? Porque, na verdade, o seguinte, ninguém quer ser presidente. Porque justamente... Quanta responsabilidade. Isso, né? porque doutrina e movimento são diferentes. Veja, se eu falo muito abertamente, se eu fosse ter que continuar no movimento espírita, pautando-me na ideia de que eu nunca fui magoado, eu nem sequer entrava numa casa espírita. Porque é formado por seres humanos, que tem suas falhas, né? Limitações. Imaginem inimigos dessa atual encarnação que se encontram no centro espírita para trabalharem juntos. Mais ou menos assim. Bom, então o que acontece? Como o movimento é formado por seres humanos, o desafio de administrar seres humanos... Queridos, olha, administrar uma casa espírita no seu setor burocrático é tirar doce de uma criança. É a coisa mais fácil do mundo. Qualquer um faz. Agora, administrar pessoas, seres humanos, Gestão de pessoas. ideias, é o desafiador. Então, na verdade, geralmente não tem nenhuma segunda chapa, porque é só tu e tu mesmo, né? Mas o que acontece? Numa possibilidade de que haja uma segunda chapa, aí os grupos, né, assim, discutem quais são as propostas melhores, né? Mas, em termos de função administrativa, ninguém é obrigado a absolutamente nada. Se a pessoa, de fato, não quer, não deseja, a gente espera o tempo daquela pessoa. Não há nenhum tipo de objeção com relação a isso. Procura-se outro que queira. Não há nenhum problema. Agora, com relação à parte, por exemplo, que você falou da parte mediúnica, é o seguinte, não é que você veio como médium ostensivo, não quer ser médium e sofre. É apenas uma questão de lógica. Uma coisa é você vivenciar uma gama de fenômenos que está acontecendo com você, que você conhece a causa, ou que você entende como lidar com aquilo. E outra coisa é você vivenciar aquela mesma série de fenômenos sem entender o que está se passando com você. Então não é que vá trazer mais ou menos problema. A doença iria surgir de todo jeito, estava no seu planejamento reencarnatório, aquele tipo de situação. Mas uma coisa é você enfrentar uma doença ou enfrentar qualquer problema que processo, seja, você sabendo como ele foi originado, o porquê ele está instalado em você, quais são os procedimentos para que você consiga lidar com aquilo e superar aquilo. Outra coisa é não. Então eu fico assim imaginando o seguinte, você é médium,
tem todo o direito do mundo de não querer atuar como médium numa casa espírita. Mas os espíritos não vão deixar de se comunicar. Eles não vão deixar de se aproximar de você. E aí, como é que fica a questão? É um sofrimento seu, né? Que vai ser. Não é tornar-se espírita, mas pelo menos tornar-se conhecedor do processo. Para que justamente quando o processo acontecer, você saiba lidar. Porque se fosse assim, meu querido, todo aquele que não pudesse ir para uma casa espírita seria punido. Por exemplo, pessoas que vão fazer faculdade, que não podem mais ir para a casa espírita, ou que mudam de cidade e mudam para uma cidade que não tem centro. Elas vão ser punidas por causa disso? Porque não estão atuando numa mesa mediúnica? Claro que não. Agora, aqui o único processo problemático é você não procurar conhecer. Porque daí você lida com um fenômeno que você não sabe, não conhece. Então você vai tomar orientação equivocada com pessoas e, com todo respeito, novamente não é crítica, é apenas uma abordagem histórica. Você vai para um pastor, ele vai dizer que aquilo é o demônio, que o demônio sabe se disfarçar, vestir a roupa da sua mãe, de seu pai, fingir que é ele passar uma mensagem errada. Eu não falo nada indevido, isso é verdade. Isso é o que a gente escuta das pessoas. Ó, isso aí não existe. Isso é coisa do demônio. Quando você vai para um padre, que é um padre mais assim estudado, ele vai dizer que aquilo é efeito da mente, é algum fenômeno parapsicológico, enfim, você não recebe as orientações mais corretas do que seja realmente mediunidade. Tiago, e os espíritos ruins? Como é que a gente faz para a gente se afastar? Perfeito. ou não há essa questão de se afastar? Deve tratar, deve cuidar? Como é que... Usando mais um gancho da pergunta de Marconi, olho grego funciona? Olha, qualquer tipo de patuá, talismã, rituais não tem nenhuma influência, porque a grande captação, a grande bateria é a bateria mental. Existem 5 forças que regem essa nossa evolução enquanto seres humanos. Isso não é um conceito doutrinário. Não foi o espírito. Isso não está num livro espírita. Isso aí veio das minhas próprias interpretações com relação ao que eu conheço da doutrina. Existem 5 forças humanas, né? Forças que regem a evolução humana. A força mental. O que pensamos. Por que pensamos. Quando pensamos. O que pensamos é a força mental. A força emocional. O que sentimos. Por que sentimos. Quando, em que momento sentimos. A força ativa, a ação. O que fazemos? Por que fazemos? Quando? Como fazemos? A força verbal. O que falamos? Por que falamos? Quando falamos? E a força intencional. As nossas intenções com relação a nós mesmos, com relação à vida, com relação ao próximo. Então, pensamentos, palavras, atitudes, sentimentos e intenções são portas abertas para, através da sintonia vibratória, permitir a aproximação de outros espíritos que pensam, sentem, falam, intencionam e agem da mesma forma. Ou seja, a gente precisa vibrar em outra frequência para poder afastar essa turma. Isso. Essa turma, na verdade, se aproxima porque encontra um campo aberto. E o que é esse campo aberto? Não é preciso você ser uma pessoa má, não. Apenas uma pessoa que dê vazão às suas imperfeições. Sabe o que é esse campo aberto? Uma revolta, uma mágoa incontida, um ciúme exagerado, uma ambição desmedida. São as portas abertas para que esses irmãos que em suas encarnações terrenas também tiveram o mesmo comportamento se aproximem. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos, o Kardec pergunta, influenciam em nossos pensamentos e ações? Resposta da espiritualidade através dos médiuns. Muito mais do que vocês imaginam. De tal maneira que são eles que te dirigem. Mas qual é o grande problema? Não são apenas os espíritos obsessores, inferiores, que nos dirigem, que nos acotovelam sem cessar. Em sua maioria, são os espíritos benfeitores. Mas o que acontece é que o bem é tímido, o mal é inteligente, sagaz, audacioso. Enquanto que há 1, 2 ou 3 espíritos inferiores que se sintonizam com nossas mazelas morais, há uma gama de espíritos familiares, guias, mentores, administrados pelo nosso governador planetário, o Senhor Jesus.
Esses estão a todo tempo ao nosso lado, nos intuindo para as melhores decisões. Então, como afastar? Como neutralizar a influência dos espíritos inferiores? Atraindo os bons. E como é que se atrai os bons? Reforma íntima. O Espiritismo, queridos, é uma doutrina eminentemente educativa. O nosso objetivo não é provar que os espíritos existem através de fenômenos de ordem material. Isso aí Kardec e outros já fizeram, e ainda existem esses fenômenos, e muito comprovando. A grande proposta do Espiritismo é fazer com que aquela criatura que entrou naquela casa espírita magoada, ressentida, com pensamento de ódio, saia de lá melhor do que quando ela entrou. A proposta do Espiritismo é educativa. A reforma, Kardec dizia, educação consiste no conjunto dos hábitos adquiridos. Esse conjunto dos hábitos adquiridos, hábitos desta e de outras encarnações, consolidam o teu caráter. E é o teu caráter que forja o teu destino, acima de tudo. Tiago, mudar um pouquinho. Para algumas pessoas, nós estamos vivendo 2020.2. Ponto 2. Que nós não chegamos em 2022. O pessoal reclamava de 2019. Ninguém sabia o que vinha em 2020. 2020. Eu tenho alguns amigos espíritas que falavam que 2020 ia ser um ano muito difícil e que seria um ano que seria... Como é que eu posso te falar? A palavra... Me fugiu um pouco a palavra mais correta, mas seria uma data limite. Falavam numa data limite que o mundo ia ter um divisor de águas nesse momento e que seria... A humanidade ia partir para um novo momento, ou muito melhor, ou muito pior. E que esse novo momento, o Brasil seria um país muito importante e tal, e coisa e tal. O que é que tu pode falar sobre esse assunto de fato? Houve isso, está havendo isso, e como é esse processo que nós estamos vivendo, segundo a doutrina espírita? Olha, só com relação a isso, o espírito, e eu assim costumo muito dizer o seguinte, há um vocabulário muito específico do espírita que para ele é comum. É comum para nós espíritas assim falarmos o espírito tal através do médium tal, porque esse contato com o mundo espiritual para nós é muito comum, né? Então, o espírito Joana de Ângeles, ele foi em uma das suas encarnações terrenas, foi uma mulher, né, que foi uma monja de um convento, o convento da Lapa, lá em Salvador, Bahia, final do século XVIII. E ela, para defender as suas irmãs monjas de um ataque, né, do exército, ela foi assassinada. Então, esse espírito, quando foi para o mundo espiritual, ele se dedicou muito à psicologia. Ele estudou praticamente 50 anos no mundo espiritual, a psicologia do espírito, para repassar, através do médium Divaldo Pereira Franco, obras de inestimável valor com relação à psicologia do espírito. Baiano também. Baiano também. Aí, o que acontece? Joana de Ângeles e outros espíritos amigos, dentre eles o Manuel Flamengo de Miranda, eles focam muito nessa questão aí, né, da transição planetária, nesse momento que estamos, né, vivenciando. E só o espírito Manuel Flamengo de Miranda, ele ditou, através do Divaldo Pereira Franco, 3 obras fantásticas. A primeira, que é uma trilogia, uma se liga à outra, que é a obra Transição Planetária, No Rumo do Mundo de Regeneração e Perturbações Espirituais. São 3 obras em que o espírito Manuel Flamengo de Miranda narra o porquê de tudo que está acontecendo. Inclusive, salvo engano, é a segunda ou a terceira obra que fala sobre o porquê da Covid ter chegado aqui no planeta, certo? Então, veja só, no livro dos Espíritos também, já na sua segunda parte, na parte que fala sobre o mundo espiritual de forma específica, existe um conceito, uma pergunta que agora me foge à memória, mas é uma pergunta que, com minhas palavras, certo? Seria mais ou menos assim. Por que é que Deus permite que a humanidade passe por flagelos destruidores? Um tsunami que dizima milhares de vítimas, uma Covid, né, que mata, enfim, de forma desordenada. Por que é que Deus permite, certo, esses flagelos, né, de ordem natural e de ordem, né, mundial? Aí, também com as minhas palavras, mas que são fiéis à ideia, a espiritualidade responde o seguinte: para fazer a humanidade avançar mais depressa. Em que sentido?
Uma das táticas, né, que o mundo espiritual utiliza, e nisso Jesus, que governa o nosso planeta, utiliza, é enviar emissários, espíritos que já evoluíram em outras eras, né, espíritos mais evoluídos, como missionários, para vir aqui à Terra e ensinar os mais retardatários. Nós não temos elementos para afirmar quem, mas nós acreditamos que talvez uma Madre Teresa da vida, né? Enfim, um Chico, um Francisco de Assis, esses missionários, né, que vieram revolucionar uma comunidade, uma sociedade com suas ideias. Então, Deus permite que eles reencarnem, né, para poder fazer avançar, né, com os seus ensinamentos, com as suas lições. Mas há uma segunda tática, que são justamente os abalos físicos e morais, que forçam nas pessoas uma mudança de postura. Que mudança essa seria muito mais vagarosa se esses fatos não acontecessem? Então, o que é que acontece muito? Diante de uma grande catástrofe, a solidariedade se amplia, se pensa no próximo, a ciência avança, se criam as vacinas, enfim. Existe um panorama meio que positivo após isso. Agora, é Deus que criou a guerra, que instituiu? Não. Deus utiliza o homem para corrigir o próprio homem. Essas guerras, essas Covid, essas epidemias e pandemias são frutos da inadvertência do ser humano, com os excessos, com os vícios. Então, aquele mesmo ser humano que produziu um vício há 200 anos atrás, numa encarnação, volta num ambiente onde aquele vício proliferou. Seja para acolher, seja para modificar aquela situação. Não sei se estão entendendo minha linha de raciocínio. Ora, sim. aqueles que estão hoje passando pela Covid, e com detalhe, todos nós passamos pela Covid, porque quem não desencarnou, não faleceu, mas foi impactado economicamente, moralmente, socialmente, todos nós passamos. É um processo de evolução. Sim, estamos inseridos em um processo que nós mesmos construímos. O grande X da questão é ressignificar a existência, trazer um novo sentido. Quando a dor assola as nossas vidas, nunca perguntemos o porquê. Porque o porquê nos leva ao passado. Sempre perguntemos para quê. Porque isso nos lança ao futuro. Ah, porque eu estou sofrendo? Ah, porque eu matei alguém? Porque eu fui ciumento? Isso aí todo mundo sabe. Não importa. Para quê? A partir de hoje, isso que eu estou passando, ou que a coletividade está vivenciando, está servindo para quê? Aí construímos um novo panorama futuro. Então, essas datas limites, certo? Do próprio Kardec, a doutrina vê com uma certa reserva. Porque o mundo é muito dinâmico. Não dá para dizer, em 2050 vai acontecer isso. Porque até 2050, o livre-arbítrio das pessoas muda para alguns panoramas. Então, agora, o fim do mundo existe? Existe e já está acontecendo. Mas esse fim é gradativo, é a mudança. O nosso planeta deixará de estar na segunda categoria, certo? Que é de provas e expiações, para entrar na condição de regeneração. E só continuarão reencarnando aqui nesse planeta quando ele evoluir, aqueles que acompanharem a sua evolução. Jesus falou isso claramente. Os mansos herdarão a terra. Esse herdar a terra é herdar fisicamente mesmo. É continuar aqui nesse plano aqueles que acompanharem a evolução. A Covid e outras grandes catástrofes servem para esse processo de transição planetária, onde aqueles que realmente estão aprendendo, estão colhendo os seus últimos débitos, estão evoluindo com a Terra. E aqueles que não estão aprendendo serão convidados a reencarnar em outros orbes, né, para poder dar prosseguimento às suas jornadas ainda de erros, para se corrigir. E em relação ao que você falou aí, dessa monja que escreveu, Tem uma datazinha não que vai acabar numa Covid. Não, olha só. Ela não escreveu Ela não escreveu num em algum cantinho, lugar, não. Agora, existem assim alguns relatos, ditos mediúnicos, que foram atribuídos à figura de Chico, né, que diziam, por exemplo, o seguinte: em 1969, assim que um homem, né, toca pisou na lua, um grupo de espíritos siderais se reuniu no mundo espiritual para traçar uma espécie de limite, tipo 50 anos. Se em 50 anos os seres humanos não se modificarem, haveria uma intensificação desses processos.
o pessoal fez a matemática. 1969 mais 50, 2019. E daí surgiu aquela polêmica, mas o mundo é muito dinâmico. As datas não podem ser fixas. Esses 50 anos, possivelmente, podem até ser 50 anos, mas não que a Terra ia mudar por completo. Seriam 50 anos, onde seria a espécie de teste. E aí, aprenderam ou não? Se não aprenderam, agora começa o processo. Esse processo, queridos, de que esse planeta vai mudar de categoria, pode durar 100, 200, 400, 1000 anos. Entendi. Não é uma coisa estanque. Vamos radicalizar aqui um pouquinho. Vamos lá. Uma dúvida que nos surgiu. Um amigo aqui da técnica mandou uma pergunta. Hitler poderia reencarnar? Não só pode, como deve. Ele tem conta para pagar, não tem? Pelas contas a pagar. Agora veja só. Veja só que interessante. O caderninho dele O caderninho dele, não é não. pequeno, Veja que não. interessante. Cara, Sem querer. Ele tem uma ficha obviamente, extensa, tem uma é, ficha extensa. sem querer criar nenhum tipo de eufemismo, aliviar o processo, né? E tudo mais. Mas veja, um fato interessante desses grandes nomes nazistas, né? Que foram esses verdugos da humanidade. Todos eles foram excelentes pais para os seus filhos. Todos eles amavam os animais. E tratavam os seres humanos. Só odiavam só os seres humanos. São os Somente. seres humanos. Só Veja judeus. Como veja como é que é a mente humana. Uma mentalidade O rapaz lá de Brasília se prepara também. uma mentalidade psicopata, mas que conseguia, por algum motivo, eleger um objeto de sua afeição. Aonde eu estou querendo chegar? Não é passar a mão na cabeça, não é encobrir os crimes com a humanidade que ele praticou. Mas uma das propostas do Espiritismo, e me perdoe se for uma expressão grosseira, é enxergar a flor no meio do lodo. O que isso significa, né? Nós não somos coniventes com o mal, com o erro. Mas nós jamais somos coniventes com a proposta de fechar eternamente as portas do arrependimento para alguém. No caso, no Espiritismo não tem cancelamento. Não. Não tem cancelamento. Então, o que acontece? Né? O que acontece? Hitler, temos uma profunda convicção de que tem muitos débitos a quitar. Mas as menores ações, por mais insignificantes que ele tenha praticado, serão levadas em conta. Porque, dentro da ótica da lei de causa e efeito, os atenuantes e os agravantes contam. Se o indivíduo tem mais agravantes, obviamente, os processos dolorosos que ele vai passar são maiores. Se ele tem atenuantes, cada fagulha de sentimento positivo que foi produzido será uma espécie de alívio, mesmo que seja imediato, para aquela alma tão tormentosa. Há um relato mediúnico que diz que quem recebeu Hitler, quando ele desencarnou, teria sido Mahatma Gandhi, o líder da não violência, né? Se predispôs no mundo espiritual a tentar ver se conseguia dar jeito em Hitler. Não sei se ele conseguiu. Não tem essa informação mais precisa. Mas assim, Hitler... Foi um belo desafio. Hitler, ele foi socorrido. Gente, o que Jesus faria no nosso lugar? Essa é a grande proposta. Tem uma música que é uma música católica, creio eu, né? Que é uma música muito bonita, que fala assim, né? Que Deus, deixa eu me lembrar. Você me tirou do chão enquanto a multidão jogava pedras. Era mais ou menos assim, né? A letra da música. E a grande proposta do espírita é, de alguma forma, nunca fechar as portas para o arrependimento. A gente vai ser conivente? Ah, não, ele é um psicopata. Não, vamos conviver com ele, vamos, né? Morar na mesma casa. Não há um julgamento. Não há um julgamento. Por que não há um julgamento, Marconi? Porque nós somos espíritos em processo de construção evolutiva. Não existe, para a conceituação espírita, os demônios como seres voltados ao mal eternamente. As penas não são eternas para o espiritismo. Então, os piores psicopatas... Você sempre dá a oportunidade Isso. de realmente haver uma Isso. evolução, você se regenerar. Nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. E as ovelhas do aprisco são todas. As corretinhas e as desgarradas. Enquanto uma se desgarrar, o aprisco não segue o caminho todo. Então, a reencarnação é justamente o mecanismo onde esses espíritos vão, de alguma forma, promover uma reconstrução de si mesmos. Voltando-se para o bem. Um dia cansarão de estarem vinculados ao mal. Alguns espíritos são muito renitentes nesse mal. Podem demorar séculos imersos nele. Mas um dia terão que retornar novamente para se reconstruir, para ressignificar.
Então, nenhum espírito que seja, desde os piores verdugos da humanidade, nenhum espírito que seja, foi desertado pelo Pai. Porque o Pai é criador de todos. Voltando para uma pergunta que no meio do debate da gente acaba se perdendo. Hoje, quem é o presidente do Centro Espírita? Sim. Apolo? É uma presidente, Uma né? presidente. É uma jovem presidente, Fabiana Carla, que ela é veterinária aqui em Sim, Bezerros, sim, né? sim. Ela que assumiu essa pauta, né? Fazendo só um adendo, a gente observa, Siqueira, Miguel, você de casa, as pessoas, trazendo para o ambiente de Bezerros, as pessoas que frequentam o Centro Espírita, normalmente você vê uma pessoa instruída, que tem um nível educacional, que consegue transparecer as informações de forma muito clara, são normalmente pessoas que a gente observa como equilibradas, Tranquilas. do ponto de vista Emocional. social, emocional. Porque aí eu pego alguns exemplos. Jarbas de Lima é espírita. Ele foi o fundador, né, do movimento espírita. Eu ia até ia perguntar, ele é o prepulsor, no caso, em Daqui de Bezerros. Bezerros, né? Que ainda hoje continua trabalhando ativamente no movimento. Então, tem Jarbas, Depois de 47 tem anos. Lima, né, do Seu Lima, Seu né? Lima, Trabalhador da casa. Noelle, Tito. Então, são pessoas que a gente conhece, pessoas comuns, pessoas normais. Não há não há uma glamourização por você ter o dom do conhecimento, né? O que há é realmente a busca para partilha, né? Não só a partilha do pão, como eu acho muito bonito o trabalho que o centro faz, né? No De sentido doações, de né? doação de alimento, tal. Caridade, de fato. A parte da caridade. E não só isso, é você ter predisposição para sentar e conversar e dialogar e conseguir partilhar conhecimento como está sendo nesse momento. Essa é a grande proposta do Espiritismo, porque se ele foca na reforma moral, todos os pressupostos, as premissas que ajudam esse indivíduo a se reformular são aceitas e são vangloriadas pelo Espiritismo. Então, uma palavra bendita que você profira, né, um aconselhamento, o apelo que o Espiritismo faz em você aplicar a teoria é um apelo, inclusive, doutrinário. Há um processo em nós de convicção doutrinária de que realmente, assim, fora da caridade aqui não haveria salvação. Essa salvação, leia-se aqui, evolução espiritual. Você salvando-se das suas próprias enfermidades morais, do homem velho que ainda habita cada um de vocês. Cada pequeno ato de amor que nós produzimos é uma possibilidade dessa alma antiga, envolvida ainda no mal, e aos poucos se tornando se tornando uma versão melhorada de si mesma. Quando você fala do equilíbrio dos espíritas, vamos a se colocar isso uma parte muito prática. Não quer dizer que nunca você vai chegar numa rua e não vai ver um Tiago irritado, um Tiago com vontade de xingar alguém. Você um dia pode encontrar. Porque Tiago é ser humano. Porque seu Lima é ser humano. Porque seu Jabas é ser humano. Agora, uma coisa eu posso lhes assegurar, sem a menor sombra de dúvidas. Quando seu Lima era seu Lima sem ser espírita, seu Lima fazia o que fazia e não se preocupava com o que fazia. Quando Tiago era Tiago sem ser espírita, Tiago fazia o que fazia e não se preocupava com o que fazia. Vocês podem encontrar Tiago na rua xingando alguém. Vocês podem encontrar seu Lima na rua tendo um ataque de fúria. Mas automaticamente, depois de um lapso de tempo, vocês vão verificar seu Lima olhando para si mesmo e Tiago olhando para si mesmo e dizendo: caramba, eu já conheço. Eu sou mais cobrado. Eu não deveria ter agido assim. Essa é a grande proposta do Espiritismo. Tornar seres humanos constantemente, entre aspas, insatisfeitos com a própria condição, tentando se melhorar a cada dia. Então não vamos glamorizar o processo. São pessoas equilibradas? São. São pessoas do bem? São. Mas são pessoas tendentes a falhas. Assim como qualquer outro religioso. Mas o que acontece é que a lei da reencarnação e a lei da consciência bate em cima quando você, de fato, executa um processo do qual você já conhece as suas consequências, os seus condicionamentos, os seus resultados, a médio, a longo prazo ou, muitas vezes, em curto prazo. Mas eu concordo que o Espiritismo abranda a natureza daquele que lhe é adepto, desde que
só para finalizar essa minha linha de raciocínio, desde que aconteça um processo muito simples. Há uma frase muito comum no movimento espírita. Você entrar no espiritismo e o espiritismo entrar em você. Você entra no espiritismo quando você assina a sua ata de frequência numa palestra, quando você participa de um trabalho social, você entrou nas quatro paredes. O espiritismo entrar em você é você assimilar aquilo que está sendo ensinado nas quatro paredes. Mas falta a terceira frase. Além de você entrar no espiritismo e o espiritismo entrar em você, está mais do que na hora do espiritismo sair de você. E quando é que o espiritismo sai de você? Quando de fato você faz jus àquilo que Jesus ele preconizou. Se na condição de espírita alguém te pega te rouba uma capa, dá também a túnica. Se alguém te obriga a caminhar 1000 passos, caminhe 2000 passos. Se alguém te bate de um lado da face, oferece o outro. Sem dúvida. Aí isso é quando você entrou no espiritismo, que no meu caso eu entrei no espiritismo dia 31 de maio de 2003. Eu acho que o espiritismo já entrou em mim, no conceito, no sentido de assimilar, de ter convicção de que é a minha postura de vida. Falta agora o espiritismo sair de Tiago. Às vezes ele sai bem. Às vezes Tiago ele dá um bom exemplo e ele mostra que realmente é espírita. Às vezes Tiago não mostra isso. Estou em constante fase evolutiva. Tranquilo. Tiago, vamos começar aqui encerrar a entrevista, o podcast. Eu sempre faço uma pergunta, só que para você eu vou modificar essa Certo. pergunta. Qual é a primeira lembrança do mundo espiritual, a primeira experiência que você vai pensar agora e vai relatar para a gente, que você passou? Que foi assim, não é a primeira, talvez a mais impactante. Certo. Veja, assim, a mais impactante foi... Não sei se foi, de fato, uma influência pelo que minha mãe já falava, mas a mais impactante foi realmente ter sonhado, certo, com um senhor, né, que chegou para mim e me dizia, olha, vá conhecer Allan Kardec. Eu não conhecia, eu não sabia quem era. Foi uma assim muito específica. Agora, contatos espirituais, sim. Vozes que eu já ouvi, certo? De pessoas muito queridas. Tem um interessante que é justamente o seguinte. Há uma voz feminina que me acompanha. E é interessante que essa voz, eu escuto essa voz, não como vocês aqui estão escutando. Essa voz está sendo projetada no ar, não. É uma voz que eu escuto nitidamente, é de uma moça, é de uma jovem, dentro do meu cérebro. Tanto é que faz eco. Essa voz faz eco no meu cérebro. Eu sinto uma dor forte, assim, repentina, e vem. Quando essa voz vem, eu tenho que cumprir o que ela diz, porque acontece. Eu estava outro dia, isso já com minha esposa, a época da minha namorada, estávamos, né, num local lá na festa, quando me veio essa voz e diz, sai daí agora. E foi o sai daí agora mesmo. Quando eu saí, um fato, não foi trágico porque não gerou morte, mas um fato assim traumático que envolveu confusão, briga, aconteceu no exato momento, no exato local que nós estávamos. Então, assim, se é algo marcante, é essa voz que me acompanha e que me alerta sobre um perigo eminente, que de fato vai acontecer. E é uma voz assim muito intensa, muito doce, certo? Muito cândida, mas assim muito nítida. Assim, a tal ponto de eu dizer, é uma jovem de tal idade, e é dentro do meu cérebro. Não é fora, como vocês aqui estão escutando. Talvez seja a experiência mais... E assim, tem outro detalhe. As pessoas dizem, não, eu só creio naquilo que eu vejo, que eu toco, que eu sinto. Eu posso lhes assegurar o seguinte, eu não sou médium de evidência. A audiência, eu escuto pouco. Eu não entro em transe, nenhum espírito escreve através de mim. Enfim. E não preciso disso para ter convicção da influência do mundo espiritual. Tem gente que vê, que escuta, que apaga e quando acorda tem ditado textos em idiomas que não conhece. Aqui em Bezerros aconteceu isso. E acha que aquilo é fruto da imaginação. Vivencia o fenômeno e não crê. Eu não preciso vivenciar o fenômeno para ter convicção. Porque o Espiritismo me convenceu não pelo fenômeno. O Espiritismo me convenceu pela lógica dos fatos e pela razão. Então, talvez as mais marcantes tenham sido essas. Essa voz feminina que me acompanha sempre, certo?
E talvez assim, essa experiência do sonho mesmo, porque quando eu tive esse sonho, foi dia 30 de maio. Dia 31, assisti à primeira palestra do Centro Espírita. Com um mês, eu estava colocando um saquinho nas costas e estava pedindo de porta em porta, realizando campanhas de arrecadação de donativos na Casa Espírita. Com 7 meses, eu proferi a minha primeira palestra pública. Com 9 meses, eu já estava falando em torno de 10 a 15 cidades. Com 2 anos, me tornei trabalhador de reunião mediúnica. Com 6 ou 7 anos de doutrina, não, com 8 anos de doutrina, presidente da Casa Espírita. No meu começo, quando eu entrei no Centro Espírita, até antes de entrar na faculdade, aliás, até um pouco depois da faculdade, em 2009, eu desconheço uma semana que eu deixei de frequentar menos do que 3 vezes. Eu era ativo. 4 a 5 vezes por semana na Casa Espírita. Ativo mesmo. Isso não foi um fenômeno que aconteceu comigo nas outras religiões. Eu era católico e, pasmem, nunca fui batizado. Eu era católico. Com o espiritismo, era como se eu quisesse recuperar o tempo perdido. Eu adentrei como um trabalhador ativo, trabalhador do movimento espírita estadual, com forte ligação e vínculo com a federativa estadual, me tornando um colaborador nas reuniões diárias, onde os centros espíritas da região se iam, um trabalhador ativo. Hoje, com essa pandemia me deixou um pouco menos ativo na Casa Espírita, mas mesmo assim, esse pouco menos ativo ainda é bem ativo. Ainda a Casa Espírita vê muito a minha presença e dou a minha contribuição, embora singela, para a casa e para a causa espíritas. Tranquilo. É isso? É Miguel, isso, tem mais galera. alguma coisa? Não. A gente tem o prazer de estar aqui conversando com o Tiago. Foi muito gratificante estar aqui nessa noite com vocês. E vamos fazer a parte 2 em outra A parte oportunidade dois, para pega Tem falar. a parte resposta. 2. Isso. A galera que tiver dúvida pode falar no Instagram, pode comentar no YouTube, manda uma pergunta, manda um comentário, conversa com a gente, senta o dedo no like, manda para aquele amigo, né, que está precisando Isso. ouvir alguma. Alguma Só coisa. não tive tempo de divulgar, né? O estudo. Não, vai divulgar agora. Vai divulgar agora. Vai lá, olha ali para aquela câmera ali, ó. Qual câmera? Para essa aqui. Ele vai para lá, só um instantezinho. Tudo bem. Olha para aquela câmera lá. Aqui é assim, pessoal, não tem. E você vai convidar as pessoas para esse curso perfeito. que você é do Centro Espírita Apolo, vocês Exato. do Centro E eu Espírita estou escrevendo Apolo. um livro, viu, também. Viu? Ó, é coisa boa. É a hora. É a hora. É a hora? Vamos lá. Faz teu nome, Agora? jogador. Queridos, 2 propostas. A primeira proposta é explicar sobre o livro que eu estou escrevendo, Viver entre Escolhas e Consequências. É um livro em que todos os capítulos, assuntos vão desaguar numa mesma proposta, a lei de causa e efeito. A lei que estabelece que o plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Nesse livro vamos falar sobre ciúme, inveja, mágoa, ambição, planejamento reencarnatório, a escolha pela profissão, a escolha pela família que você vai reencarnar, enfim. Um livro que eu estou produzindo com muito carinho. Será um livro meio tecnológico. Alguns capítulos vão ter a inserção de QR Codes, né? Onde grandes trabalhadores do movimento espírita vão produzir vídeos para serem anexados nesse livro. Então, eu estou produzindo ele com muito carinho. Estou deixando um pouco essa água passar da pandemia para poder divulgá-lo nas casas espíritas. E também quero oferecer para cada um de vocês uma proposta de participar de um curso. ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É um curso básico de iniciação no conhecimento espírita, onde nós aprenderemos sobre o que é o espiritismo, o que é uma casa espírita, quais são as suas atividades primordiais, a história do espiritismo, a biografia de Allan Kardec, e cada mês será modular, com temas específicos. Teremos um mês sobre reencarnação, um mês sobre vida pós-morte, um mês sobre mediunidade. Esse curso será totalmente gratuito, ou seja, não haverá pagamento de matrícula, nem muito menos mensalidades. Ele terá 1 ano de duração, vai até o mês de dezembro, apenas uma vez por semana, nas quartas-feiras à noite, às 20 horas. Ou seja, não pesa tanto no horário. Iniciando quando, Tiago? Ele vai iniciar agora, dia 26 de janeiro, a última quarta-feira, e é um curso dinâmico interativo, com sessões de cinema, debates, vídeos, aula de campo, claro, com toda a estrutura conformada com as atuais, né, conjunturas que a pandemia e outros processos estão permitindo, estão oferecendo. Então, esse curso, quem quiser participar desse curso, totalmente gratuito, entre em contato comigo, certo? Eu vou deixar aqui meu número e vou aqui também citar meu número, o meu WhatsApp,
99745-0392. Repetindo, 99745-0392. Coloque um nome completo, endereço com ponto de referência, data de nascimento e venham conhecer a família Apolo, pois é uma frase que eu sempre digo. Se o Espiritismo foi bom para nós, poderá ser bom para você também. Muita paz. Grande Tiago Francisco, foi a nossa participação de hoje do Desopilando, agradecendo a Clique Estúdio Criativo, a Localize, nossa parceira, o bezerrosagora.com. E você senta o dedo aí no like, Manda pro seu amigo, manda pro amigo, manda no grupo da família do WhatsApp. Exatamente. Manda para todo mundo Pra que todo mundo. Senta o dedo aí e a gente volta Semana que vem. dentro em breve com outros convidados. Foi uma aula, Tiago. Obrigadão. Valeu. Obrigado, Tiago. Obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Tchau. Valeu.